Candidato, há nesse momento especificamente uma lentidão, vamos usar essa palavra, né, uma lentidão do próprio Ministério da Justiça com relação às questões indígenas. E a gente queria saber a sua opinião, como é que o senhor vai resolver, ou como é que o senhor pretende resolver essa questão sendo eleito, né, presidente da República. Como é que o senhor resolve produtores rurais e índios de um lado, que é histórico este problema, mas até hoje a gente não tem uma solução prática? No seu governo, FUNAI ficaria com a responsabilidade da demarcação de terras indígenas ou seria algum outro órgão? Qual é o modelo que o senhor imagina? Vamos lá, o meu governo será um governo cumpridor da lei. A Constituição define com muita clareza quais são os requisitos para que uma área seja efetivamente considerada área indígena. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada pelo ministro Carlos Alberto Direito, há algum tempo atrás, quando se discutia lá em Roraima, aquele grande contencioso, que estabelece as bases que serão seguidas pelo governo. No meu governo não haverá a omissão que existe hoje. A FUNAI será sempre um instrumento importante nessas definições, mas não deve ser a única voz a ser ouvida. Eu acho que essas decisões precisam ouvir as realidades locais. Os estados têm, em vários momentos, que participar também dessa decisão. Portanto, o nosso governo exercerá a sua liderança para dirimir conflitos e fazer cumprir a Constituição e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso, por si só, gerará um clima de maior estabilidade e confiança, para que as comunidades indígenas tenham seus direitos e a sua preservação garantida e também a sua cultura, mas, por outro lado, o produtor tenha tranquilidade e paz para produzir cada vez mais. Questão do etanol versus gasolina. O senhor pretende mudar um pouco essa política que vem aí favorecendo gasolina e diminuindo a competitividade do etanol? Olha, no meu governo as empresas públicas não serão nem instrumento de política econômica e muito menos instrumento de projetos de manutenção de grupos no poder. A Petrobras será desaparelhada. Brincavam conosco lá atrás que o PSDB era sempre o partido das privatizações. O que eu quero dizer é que eu quero reestatizar a Petrobras, tirá-la das mãos de um grupo político e entregá-las aos seus verdadeiros donos, que são os brasileiros. O senhor tem falado muito na questão aí de baixar o custo Brasil para os empresários agropecuários. Queria que o senhor explicasse de que forma o senhor pretende fazer a minha isso. escola política, e eu tenho respeito pessoal pela presidente, sempre faço questão de registrar isso, tem uma discordância profunda em relação à capacidade que ela tenha de conduzir um país com as complexidades do Brasil, mas eu falo da minha escola política. A minha é do diálogo. A minha é de ouvir, não é da imposição, não é da verdade absoluta, né, que nos levou hoje à pior crise da nossa história contemporânea, por exemplo, no setor energético, com consequências para todos nós. Nós sabemos o que está acontecendo hoje, estou citando apenas um exemplo. Poderia falar do intervencionismo na Petrobras, também com efeitos no agronegócio, no etanol em especial. O que eu quero estabelecer no Brasil é uma nova forma de fazer política, uma nova relação política dentro do parlamento, e aí eu acho que a minha experiência de quase 20 anos como congressista, líder partidário durante o governo do presidente Fernando Henrique, depois presidente da Câmara dos Deputados, com a minha experiência no Poder Executivo, é para restabelecer a capacidade de fazermos a boa política. E a boa política é essencial para que nós possamos colocar em prática os objetivos de qualquer governo. Olha, eu não acho que esse governo deixe de ter boas intenções. Deve ter suas boas intenções, sim. Ninguém quer que o Brasil vá mal. O problema é que eles perderam a capacidade de executar. O governo é hoje um emaranhado de órgãos conflitantes entre si, com um aparelhamento absurdo da máquina pública a servir a um projeto de poder muito mais do que um projeto de país. Nós temos, portanto, que resgatar a meritocracia na gestão pública, resgatar as nossas agências reguladoras como instrumento da sociedade brasileira e ter foco, ter prioridade. E o agronegócio no nosso governo é uma prioridade não por um gesto de atenção aos homens que labutam no campo, mas por um gesto de inteligência em relação ao Brasil. É aí que nós temos potencial para gerar riqueza interna, alimento interno, alimentos mais baratos, mas também divisas para o Brasil.